Boa noite, irmãos. Uma das grandes crises do ser humano é a capacidade que ele tem de declarar coisas, de cantar coisas, e a prática ser bem diferente disso. Um exemplo: reina em mim, governa sobre minha vida, faça a sua vontade sobre nós. Isso é uma oração que nós fazemos, é um louvor que nós cantamos. E quando a gente vai para a prática do dia a dia, quando acontece alguma coisa que está fora do seu controle, quando você consegue justificar uma série de atos e comportamentos, a história é outra. E por que isso acontece? Porque existe uma coisa chamada coração. E que eu já preguei aqui diversas vezes sobre isso. O texto que eu vou pregar hoje, eu preguei no aniversário de 50 anos do Joatan, mas eu me detive em alguns pontos ali, mas hoje eu quero ampliar um pouco mais isso. Exatamente porque eu não sei os irmãos, mas quando eu não consigo fazer aquilo que eu já declarei ao Senhor que quero fazer, é horrível. É uma sensação, primeiro é a sensação de hipocrisia, né? A outra sensação, ela é boa, que é a de incompetência. Porque aí você consegue perceber que o coração não é algo que eu consigo controlar. Especialmente a questão da vontade, porque a nossa vontade, ela faz parte da nossa carne. E a carne, ela é pecaminosa. Então a gente pode mudar algumas coisas na nossa vida. O desafio hoje, para mim e para você, é baseado em um provérbio. Essa semana eu compartilhei já com alguns homens. Eu estou, além da minha leitura normal, estou lendo um provérbio. E no dia 4, eu li o provérbio 4. E eu quero compartilhar com você, se você puder abrir, a partir do versículo 5, Provérbios 4, 5. Ou melhor, Provérbios 4, de 20 a 27. Provérbios 4, de 20 a 27. Eu queria ler esse texto, mas antes eu queria estar orando para que Deus possa abençoar o nosso coração, a nossa mente, para a gente não ficar se desviando nesse momento. Pai querido, Pai de amor, mais uma vez, Senhor, muito obrigado, porque diante de Ti, como nós acabamos de cantar aqui, nós podemos declarar que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor verdadeiramente tem uma vontade para nossas vidas, ó Deus, e essa vontade é declarada, essa vontade é por nós, ó Deus, desejada, porque faz todo sentido, crentes em Jesus, querer viver e fazer a vontade do Senhor. Mas ao mesmo tempo o Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor conhece o coração humano, você conhece, ó Deus, o quanto nós precisamos do Senhor, porque é algo que é incontrolável. É algo que nós precisamos, ó Deus, do poder do Espírito Santo do Senhor. É algo, ó Deus, que nós precisamos entender que as ferramentas já nos foram dadas pelo Senhor. E que nós precisamos, ó Deus, investir o nosso tempo, a nossa energia, aquilo que verdadeiramente pode mudar a nossa realidade. Assim, ó Deus, nós não vamos ficar de tempos em tempos
retornando a Deus aos mesmos pecados, às mesmas dores, às mesmas dificuldades, o mesmo desânimo, mas vamos em frente, olhando para Jesus, o autor da nossa fé. Por isso, Pai, enquanto nós estivermos expondo a palavra do Senhor nesse momento, que o Senhor nos ajude a não nos distrairmos, ó Deus, com absolutamente nada, a fim de nós absorvermos, ó Deus, aquilo que verdadeiramente vem do Senhor e da palavra do Senhor. Ajuda-nos, Pai, nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem vai ser o Dia dos Pais. Então eu vejo aqui vários pais, posso ver também aqui futuros pais, em nome de Jesus, amém, irmãs? E quando eu li esse versículo, esse capítulo, eu também fiz uma publicação numa das minhas redes sociais a respeito de que nós, os pais, precisamos compartilhar a mensagem com os nossos filhos, sendo exemplo para eles e inclusive pedindo que nos imite. Essa deve ser a nossa posição como pais. Eu não estou dizendo aqui que quando você pede seu filho para imitar você, aquilo que você faz de errado, ele vai imitar também. Ele vai fazer o que você quer que ele faça. Ele vai te imitar, ele vai olhar para você. Ele vai ver o que você faz de bom, vai ver o que você faz de ruim, e há uma tendência muito grande de você olhar para o seu filho e falar assim, meu Deus, como é que ele se transformou nisso? Aí você se lembra, não, ele é parecido comigo. E aí você começa ali a ficar um pouco mais tranquilo. Aqui, nesses capítulos primeiros, eu diria até o capítulo 8, finalzinho do capítulo 8, há um desejo do coração de Salomão. Sabe aquele desejo assim que você, acho que você já teve esse desejo, eu já tive algumas vezes, de abrir a cabeça da pessoa e colocar as coisas ali dentro? É assim que faz, é assim que tem que ser desse jeito. Eu não sei se você já sentiu essa coisa, né? Mas de vez em quando dá vontade de chegar para algumas pessoas e abrir o entendimento dela, mas literalmente você abrir a cabeça para colocar ali o conhecimento. Obviamente a gente não vai fazer isso. Se você fizer isso, você vai matar a pessoa, né? Não é violência que eu estou explicando aqui ou incentivando, mas é o fato de você olhar para uma realidade, olhar para o mundo, aquilo que Salomão está vendo, e ele fica como que, parece que desesperadamente, ele está trazendo um recado para o seu filho. Então, no versículo 20, ele fala assim, meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as do fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. E vou parar por aqui por enquanto. É uma questão interessante, eu vendo os pais aqui, e você se lembra quem esteve aqui com aquele missionário muçulmano? Abdala, acho que foi o Abdala, né? Que ele ensinou nesse cantinho aqui como é que o muçulmano faz para ensinar o filho, como se estivesse aqui bebezinho, né? Eu me lembro que ele veio para esse cantinho aqui, ensinando o Alcorão e todas as coisas que ele gostaria que seu filho aprendesse. E lá não é uma questão opcional, lá todos fazem isso, todos os pais fazem isso, todos os pais querem ver os filhos aprendendo aquilo que ele aprendeu. Então, esse clamor aqui, essa forma de Salomão chegar para o seu filho, é uma forma porque ele entende a importância do que ele está ensinando. Mas aí ele chega no versículo 23 e ele fala assim, acima de tudo. O que significa para você acima de tudo? Vamos lá. Na sua opinião, o que significa acima de tudo?
Está à frente. Oi? Aconteça o que acontecer, não tem nada mais importante. O que mais? Vamos lá, mais uma. Primeiro lugar, prioridade. Acima de tudo, ele diz assim: guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, você vai tomar uma decisão, você vai fazer uma escolha, você vai em tal lugar, você vai responder a alguém, seja qual for a decisão que você vai tomar, ele está dizendo aqui que acima de tudo, deve guardar o coração. Você vai lendo um pouco, né, e vai ouvindo também muitas pregações. As pessoas falam muito dessa questão do guardar no Velho Testamento como praticar. Guardar no sentido de praticar, não é você guardar, colocar numa sacola, numa coisinha assim e deixar lá. Mas é o guardar no sentido de praticar. Eu quero dar uma ênfase aqui, um pouco, não é contrária a essa, mas ela acrescenta que esse guardar é a questão de você entender quem governa ou quem deve governar o seu coração. Porque se você vai tomar uma decisão importante, por exemplo, com quem eu vou me casar? Qual a profissão eu vou seguir? Como eu devo responder a uma pessoa que me ofendeu, por exemplo? Como eu vou compartilhar algo com aquela pessoa? Qualquer que seja a decisão que você vai tomar, você precisa ter o seu coração muito bem governado. Sabe por quê? Porque se você pegar lá Tiago capítulo 4, onde ele apresenta de onde vêm as guerras, as brigas e as dissensões entre vós. Não vem porventura dos desejos que guerreiam no seu coração? Então, o coração, uma vez governado por Deus, ele vai evitar uma série de problemas, uma série de pecados, uma série de ofensas, uma série de dores emocionais na vida das pessoas, na sua vida e na vida dos outros. Eu li uma vez uma frase do pastor Sacha. O pastor Sacha, ele é da equipe da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, e ele usa uma frase bem interessante, que ele diz assim: o que se passa entre nós tem a ver com o que está dentro de nós e reflete o nosso relacionamento com quem está acima de nós. Então, tudo aquilo que envolve a nossa vontade, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, do ponto de vista da palavra de Deus, a fonte é o coração. Quando ele fala que do coração procede, depende toda a sua vida, pensa bem. A expressão aqui que na NVI é depende toda a sua vida. O que você entende por depender toda a sua vida do coração? O que você entende? Depende toda a vida. Hã? Se o coração parar, aí você está falando da questão física, né? Eu não estou... Obrigado por essa palavra, porque eu vou esclarecer. O coração a quem me refiro é o centro de comando da sua vida. Onde estão os seus pensamentos, onde estão as suas emoções, onde estão as suas emoções e sentimentos, de onde está a tua vontade. A tua vontade. Mas pegando isso que você está falando aí, se o coração físico parar, ferrou. E a vida? E o dia a dia? E os relacionamentos? E o casamento? E os filhos? E as crises?
Como que você vai lidar com isso? Ele está dizendo que toda a sua vida depende do seu coração e você deve guardar o seu coração. Agora pega a sua Bíblia, vai lá para Jeremias 17, versículo 9. Como é que você pode depender toda a sua vida do coração? E a Bíblia diz assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha o que Salomão está dizendo e olha o que Jeremias está dizendo. Salomão está dizendo o seguinte, que toda a sua vida depende do seu coração. O que você pensa, a sua vontade, os seus sentimentos, aquilo que dirige o seu dia a dia. Tudo depende do seu coração. E aí Jeremias vem e diz assim, esse coração é enganoso, é perverso, é incurável. Aí a gente podia pensar assim, pô, então Deus avacalhou com a gente, né? Nos deixou refém de um coração que não tem solução. Então o que eu vou fazer? Deixa a vida me levar e paciência. Não foi isso que Deus fez. Lá no versículo seguinte, o versículo 10 de Jeremias 17, eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para compensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, o coração é o centro de todo o nosso comando da vida. Do ponto de vista humano, esse coração está completamente doente, incurável, ele não tem jeito, ele é perverso. O que a gente faz então? Salomão dá 3 dicas para o seu filho. Ele fala de 3 coisas que, se ele fizer, ele vai conseguir guardar o coração dele, ele vai permitir que o coração dele seja governado pelo próprio Deus. E eu quero compartilhar essas 3 coisas com você nesse momento. Versículo 25, ou melhor, 24. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Bom, o que você pensa a respeito das palavras? Baseado no que você acabou de ouvir aqui. Não é o que você pensa, não é o que você acha, não é a sua interpretação. É o que está escrito aqui. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe de seus lábios a maldade. O que você entende? Uhum. Então você precisa controlar isso. Uhum. Ok. Esse controle é fruto do Espírito Santo. A gente tem lá domínio próprio. O próprio Provérbios fala que a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita ira. Quando ele fala afaste da sua boca, significa que você não deve falar. Tá, mas se eu falar, qual é o problema? Eu só falei. Será que é isso que Jesus disse, que se eu falar, eu só falei? Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 6.
Eu estou falando isso, irmãos, porque muitas vezes a dificuldade de nós sermos governados pelo Espírito Santo de Deus é porque nós estamos contaminando a nossa mente, o nosso coração, com as próprias palavras que nós pronunciamos. Desculpa, não é o... Cadê? É Mateus 15. Desculpa, tá? É Mateus 15. É o mesmo texto que você vai encontrar em Marcos 7, mas eu vou ler Mateus 15. Os discípulos de Jesus entraram no lugar para comer e não lavou a mão. Não lavou a mão, e aí os fariseus lá começaram a julgar aqueles que Jesus estava, os discípulos de Jesus. Quando chega no versículo 15, Pedro fala assim: então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Porque Jesus havia dito que o que contaminava não era o que entrava, né, pela boca, mas era o que saía. Será que vocês, versículo 16, será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro. Não é só o fato de você falar. Quando você fala, você também está tornando o seu coração impuro. Eu não vou entrar aqui na neurolinguística, porque aqui não é o nosso papel, mas tudo na nossa vida comunica. O que eu falo, a expressão do meu corpo, tudo comunica algo para mim mesmo. Comunica para os outros e comunica para mim mesmo. O que Jesus está falando aqui, o que contamina o coração humano, é exatamente aquilo que o próprio coração está dizendo. O que nós deveríamos fazer, então, para submeter esse coração, a nossa língua, os nossos lábios, a Deus? O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Para comunicar ao nosso coração coisas que sejam verdadeiramente puras. Eu preciso mudar a minha forma de falar. Eu preciso evitar aquilo que eu estou falando. Eu preciso mudar completamente as minhas prioridades a respeito do que eu falo sobre mim mesmo e sobre os outros. Quem gosta aí dos grandes pesquisadores, o Augusto Cury, ele fala que nós temos um diálogo interno. E que esse diálogo interno pode ser para a vida ou para a morte. Então, quando você está diante de uma situação, você murmura, você fala murmuração, o que está acontecendo com você? Você está deixando o seu coração mais impuro. Quando você xinga alguém, ou quando você fala com alguém de uma maneira diferente, desrespeitosa, o que você está fazendo? Você está contribuindo para o seu coração se tornar o quê? Impuro. Então, uma das coisas que nos ajuda, é o que o Salomão está dizendo, é que nós devemos afastar completamente as palavras que são contrárias à vontade de Deus. Lá no Salmo 101, você pode abrir aí para mim? Salmo 101. No versículo 3. Quem pode ler? Salmo 101, versículo 3. Não olharei para coisa alguma que seja má e vulgar. Odeio todos que agem de forma desonesta. Não terei nada a ver com eles.
Se você pegar a versão NAA, ele vai dizer que eu não vou permitir nenhuma palavra suja, imoral diante de mim. Então, e aí muitas vezes, nós rimos, né, com as palavras imorais, nós compartilhamos algumas coisas imoral, não explicitamente e do ponto de vista sexual, mas compartilhamos coisas, e isso vai fazendo com que o meu coração, com que o seu coração possa ficar cada vez mais sujo, ao invés de ficar mais puro. Então, ele está dizendo para mim e para você que nós devemos afastar das nossas bocas as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Quer ver um exemplo? Você comentou alguma coisa sobre alguém hoje? Você fez algum comentário sobre alguém hoje, quem quer que seja? Esse comentário foi apreciativo ou depreciativo? Está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Eu não estou muito bem de saúde agora, mas eu acredito que você está conseguindo caminhar comigo dentro do que eu estou dizendo. A única maneira de você purificar o seu coração é com a palavra de Deus. É você falar a palavra de Deus. É você compartilhar a palavra de Deus. Mas, pastor, como que seria isso? Como é que eu posso falar a palavra de Deus e como é que eu posso compartilhar a palavra de Deus? Como é que seria isso na prática, no dia a dia? Como é que você pode fazer isso em casa? Vamos lá. Só para eu saber se você está me entendendo. Como que eu posso fazer isso em casa? Vamos lá. Eu posso falar a palavra de Deus, eu posso ministrar, compartilhar essa palavra de Deus. Como que eu posso fazer isso em casa? Vamos lá. Oi? Ler a Bíblia é um passo extremamente importante. Agora, como que você vai falar essa Bíblia em casa? Oi? No culto doméstico, você pode compartilhar isso com seus filhos, colocando ela em prática. Mas como que eu coloco ela em prática? Se eu for amável, se eu for compassivo, se eu caminhar mais uma milha, se eu interceder, o que mais? Essas palavras, essas coisas que nós estamos compartilhando com você, são coisas que nós fazemos todos os dias. O que nós precisamos agora é mudar o foco disso. Se você olha negativamente para uma situação e você expõe algo da sua boca negativamente sobre aquela situação, o que você está fazendo com o seu coração? Você não está tornando o seu coração puro. E é interessante, irmãos, que o mundo começa a falar algumas coisas da palavra de Deus, e eles usam os termos todo atualizado e não sei o quê, e depois a gente começa a achar que isso não é de Deus. Mas exatamente quando a gente pronuncia certas coisas, nós estamos comunicando algo ao nosso coração. O que Salomão aqui está dizendo é que o que Jesus está dizendo é que eu posso mudar essa realidade, porque não é isso que contamina, não é o que eu como que contamina. Em Marcos, Jesus então libera todos os alimentos, né? Ele diz que não são os alimentos, ele inocenta, digamos assim, os alimentos em termos de contaminação, mas ele diz que o que contamina é o que sai da nossa boca. Então, você quer ter um coração puro? Faça sair da sua boca a palavra de Deus. Memorize as Escrituras. Eu preguei sobre a tentação de Jesus. O que saiu da boca de Jesus durante uma tentação? A palavra de Deus. Qual era a comida que Jesus se referiu?
A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. E nem só de pão o que entra, nem só de pão o que entra viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Guarda isso no seu coração, comece a falar mais das coisas que saem da boca de Deus. Comece a compartilhar mais das coisas que saem da boca de Deus. E aí, a resposta ali da palavra de Deus, né, lendo a Bíblia, não tem outra fonte. Se você quer uma fonte para falar as coisas de Deus, você precisa então estar com as Escrituras diante dos seus olhos. Tem uma outra questão importante que faz parte desse movimento do coração de Salomão para o seu filho. Versículo 25. Olhe sempre para a frente e mantenha o olhar fixo naquilo que está diante de vocês. Se lembra de uma mensagem que eu preguei aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 2? Quem se lembra? Devemos manter os olhos fitos em quem? Em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós colocamos então esses nossos olhos completamente ligados a Jesus, aí, meus irmãos, a gente tem uma mudança completamente na nossa vida. Então, cuidado com o que você está olhando. E não é uma, como é que a gente fala? Não é um jargão que eu uso aqui do púlpito, não, irmãos. Isso é bíblico. É interessante que Jó fez uma aliança com os olhos dele, lá em Jó 31, versículo 1, ele diz que fez uma aliança com os olhos. E tem um psicólogo, eu esqueci o nome dele agora, ele diz o seguinte, que a partir do momento que você vê uma coisa, você tem alguns milésimos de segundo para você decidir o que você vai fazer com o que você vê. O que eu estou olhando, eu vou ter alguns milésimos de segundo para decidir o que eu vou fazer com aquilo que eu acabei de ver. Se você vê uma cena de injustiça, o que sua boca profere? Você vê, sejam reais, tá, irmãos? Sejam reais, sejam verdadeiros. Você vê uma cena de injustiça, o que a sua boca profere? Indignação. Jesus diz que nós temos que ter fome e sede de justiça. Indignação. O que mais? Qual é o medo de se exporem? Você vê lá o médico que estuprou uma mulher que estava na mesa. O que você pensou? Ficou indignado só? Raiva? Falou alguma coisa com raiva? Revoltadíssima. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Nós temos o ideal, mas nós fazemos o real. E o real precisa ser de acordo com a palavra de Deus. É isso que protege, que guarda, que governa, ou que deve governar o nosso coração. Não é o que eu penso e o que eu acho, é a palavra de Deus. Então, quando eu governo a minha própria vida, eu falo as coisas que eu quiser. E se eu estou olhando para algumas coisas que estão ferindo o coração de Deus, e se eu estou olhando alguma coisa que produz tudo o contrário de Deus, meus irmãos, o que eu estou fazendo com o meu coração? Pastor, a gente vai se alienar então? É o melhor caminho. É você não ter contato, é o melhor caminho. Vão me apedrejar depois, mas é o melhor caminho. Deus fala de amor e eu fico na frente de um evento, ou na televisão, ou no trânsito, ou seja lá o que for, eu fico lá olhando aquilo, vendo tudo que Deus condena, eu estou vendo, apreciando, gostando.
torcendo para aquele que está fazendo exatamente o contrário que Deus quer que a gente faça. Aí depois, irmãos, a gente faz as escolhas erradas, depois a gente trata mal o irmão, depois a gente fica para baixo, com depressão, depois a gente vira crítico de tudo e de todos, depois a gente não sabe lidar com uma situação em casa, a gente não sabe lidar com uma situação dos filhos, e a gente fica perguntando, cadê Deus? E eu acho muito amoroso da parte de Deus que Ele não nos abandonou nesse mundo. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você está olhando. E aqui, meus irmãos, eu tirei alguns textos. Eu não vou ler os textos, apenas vou mencioná-los. Já falei de Jó 31:1, que ele faz uma aliança com os seus olhos para ele não olhar para nenhuma outra mulher que não fosse a dele. Em Hebreus 12:2, que nós devemos olhar os nossos olhos, é a ideia da gente tirar. Eu estou olhando para um lugar fixo, mas eu também estou tirando tudo que me impede de olhar para aquele lugar fixo. Essa é a ideia. O Salmo 101:1, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Agora vem cá, irmãos. Vamos fazer uma análise aqui. De tudo que você viu hoje, não estou falando nos últimos 7 dias, hoje, algo que você escolheu ver, não é algo que caiu assim na frente dos seus olhos, algo que você escolheu ver. Por acaso tinha injustiça? Consegue entender o que eu estou dizendo? Deus deixou tudo reservado para a gente. É Bíblia, oração e comunhão. É isso que vai mudar a nossa vida. É isso que vai mudar o nosso coração. É isso que vai fazer com que Ele governe o nosso coração. Lá em Isaías 45:22 diz, voltem-se para mim. Salmo 121:1, eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Agora sim, Mateus capítulo 6, o que Jesus fala a respeito do olhar? Mateus 6, 22 e 23 diz assim, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. A minha pergunta para você é o seguinte: Como é que você sabe se os seus olhos são bons ou não? Ele está dizendo aqui, se os seus olhos forem bons, como é que você sabe se os seus olhos é bom ou não? Se você for para dentro de casa, da sua casa agora, mentalmente, você vai saber tudo que você fala, o que você pensa, o que você vê. Fica desnudo agora. Quando você vai, como é que seus olhos podem ser bons? É por aquilo que você vê, irmãos. É isso aí. O que você está vendo? Não tem segredo não, gente. É óbvio. Se lembra que nós estamos vivendo a crise do óbvio? O que você põe diante dos seus olhos? Aqui ele está dizendo, o Salomão está dizendo que é para que o seu filho olhasse para algo que estivesse diante dele, né? Jesus o tempo todo está dizendo que nós devemos olhar para Ele. Devemos ser semelhantes a Ele. Nós devemos fixar os nossos olhos em Jesus. Não tem outro jeito, irmão.
Não tem outro jeito da gente permitir que Deus governe o nosso coração. Lá no Salmo 51, quando Davi faz a oração de confissão, ele pede algumas coisas para Deus. Tem uma coisa que ele pede e que todo mundo aqui já falou pelo menos uma vez na vida. Você se lembra? Uma coisa que Davi pediu a Deus, lá no Salmo 51. Vamos lá. O que Davi pediu a Deus? Você já falou isso algumas vezes na sua vida. Antes do coração puro, o que ele diz? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um puro coração. Cria em mim, ó Deus. Quem vai criar é Deus. Agora, como é que Deus cria esse coração em nós? Como é que Ele cria esse novo coração? Eu afasto dos meus lábios as palavras imorais, as palavras torpes. Eu afasto essas coisas dos meus lábios. Eu afasto as coisas que os meus olhos estão vendo e que não condiz com o que Deus quer, que é contrário à vontade de Deus, é contrário à palavra de Deus. Eu afasto isso e começo a fixar meus olhos em Cristo. Fixo meus olhos nas Escrituras. Fixo meus olhos na comunhão com os irmãos. Fixo os meus olhos na comunhão com Deus. Deus está fazendo o quê? Criando em nós um novo coração. E por que a nossa luta diária? Porque a gente profere as coisas que nós sabemos o que temos que fazer, mas a prática nós fazemos outra. Porque estamos tentando fazer isso por nossa própria conta. Você consegue entender o perigo? Estava conversando com eu não me lembro agora com quem eu estava, acho que era no Encontro dos Homens. Agora eu não me lembro onde é que estava, com quem eu estava conversando. Algumas coisas que são óbvias, para mim e para você, eu tenho 57 anos. Não é óbvia para um garoto de 12 e 16 anos. E você acha que aquele garoto de 12 anos de idade é maluco, é retardado, não entende nada da vida. Não, sabe por quê? Porque ele cresceu durante 12 anos, ouvindo, proferindo palavras e vendo coisas, ouvindo coisas. O que ele fez? Ele assimilou isso de tal forma que hoje ele declara essa crença que ele crê, nas suas palavras, ações e atitudes. Por isso que nós estamos precisando. Tiago está aqui, tem 2 meninos. Jean está lá, tem 2 meninos. O Fernando tem 2 meninas. Karine e Mateus tem uma menina. Nós precisamos colocar nos lábios dessas crianças a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar essas crianças a olhar para Jesus. Porque não tem outro jeito. Não tem outra forma, outra maneira. Olhar para frente, para o alto, manter o olhar fixo. Abre a sua Bíblia em Colossenses 3. Eu já estou indo para a conclusão, só tem mais um ponto rapidamente. Colossenses 3:1. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Não vai ser com o seu intelecto, não vai ser o que você acha que pode e que deve. Você vai precisar de Jesus. E para concluir esse ponto, tem uma pessoa que no momento de grande dor, e não é Jesus não, tá? Porque às vezes eu cito Jesus e a pessoa acha que, porque é Jesus, então ele era Deus, né? Mas uma pessoa que estava morrendo, uma pessoa que estava sendo apedrejada, uma pessoa que estava sendo ofendida, uma pessoa que estava realmente morrendo, literalmente morrendo, e morreu, que era Estevão.
Está lá em Atos capítulo 7, versículos 55 e 57. Sabe o que ele fez? Ele olhou para Jesus. Até na hora da dor, da morte, do sofrimento, quando você olha para Jesus, você sente alívio. Ao ponto de ele chegar para aquele povo e dizer assim, ó, de orar a Deus e pedir para ele perdoar o que aqueles homens estavam fazendo. Entende isso? A minha maior dor, o meu maior sofrimento, a minha maior angústia, seja ela qual for, eu posso inclusive encontrar alívio se eu manter os meus olhos em Cristo. Eu não sei, alguns eu sei, porque compartilham isso comigo, o que você está vendo, o que você está vivendo, quais são os tipos de música, os tipos de som, os tipos de série, de informação que chega na sua mente. E não adianta, irmãos, não adianta. A primeira coisa que Jesus disse lá, volta lá para agora Marcos capítulo 7. É uma coisa impressionante, Deus é maravilhoso. A sequência é o que a ciência hoje fala também. Eu fico espantado. Marcos 7, versículo 6, é o mesmo texto que eu li em Mateus. Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o meu coração está longe, seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Vocês são sempre estão sempre encontrando uma maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Você já reparou como que hoje em dia não tem nada a ver? Você já reparou isso? As pessoas desprezando o mandamento de Deus, desprezando a orientação de Deus, desprezando o que vai tornar o nosso coração puro, porque acha que não tem nada a ver. E aí então, quando Jesus vai para o versículo 18, será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus, não percebem que nada que entre no coração, entre no homem, pode torná-lo impuro, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago. Sendo depois eliminado, ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E aí ele continuou, e presta atenção nessa parte. O que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos. Agora, olha a sequência. As imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades e o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Se lembra do exercício que eu fiz para vocês aqui sobre a quadra de esporte, onde eu joguei bola, Moacir Schroeder Bastos? Vocês se lembram? Que eu falei sobre a Estátua da Liberdade e tal. Quando eu joguei uma informação nova para você, nova informação, você começa a pensar nessa nova informação. O que Deus está dizendo para mim e para você, meus irmãos, sempre disse o tempo todo, Jesus fez isso, os discípulos fizeram isso, é que eu tenho que colocar na minha mente, é na minha mente, coração, mente, é aqui que eu tenho que lançar a palavra de Deus. E aí quando eu que sou crente em Jesus, não tenho tempo de ler a palavra de Deus, eu não consigo jogar na minha mente as coisas de Deus. Os pensamentos vão ser os pensamentos daquilo que eu estou vendo.
Essa é a mente humana. Você pode concordar ou não concordar, mas é o que você está vendo. Concluo esse ponto dizendo o seguinte: quando, na época em que os reis deveriam ir à guerra, vocês se lembram? O que Davi fez? Hein? Ficou em casa, ficou à toa, ficou com a sua mente livre, liberada, a mente tranquila. E aí ele sobe no terraço da casa dele, provavelmente um lugar sempre mais alto, onde os reis ficam, e ele começa a contemplar o reino dele, e aí se depara com alguém, com uma mulher tomando banho, estava nua. Por causa disso, a mente dele, então, os maus pensamentos, aí ele constrói o adultério e ele constrói um assassinato. Quantos crentes estão construindo o seu afastamento de Deus, estão construindo o seu afastamento da igreja, estão construindo o seu afastamento daquilo que verdadeiramente pode trazer vida. Porque na hora de escolher para onde olhar, não estão olhando para Cristo. Mas ao mesmo tempo, a mente parece que fica mais confortável. Eu estou indo à igreja, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou envolvido, e parece que isso dá um up assim na gente, né? Mas não adianta. É o que eu vejo, é o que eu falo, e é isso que Deus espera de mim e de você. E para encerrar, versículo 26 e 27. Veja bem por onde andas, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Com quem, com o que, ou o que ocupa a sua mente? Com quem você anda? Quem partilha das mesmas coisas? Quando eu vou conversar com adolescentes sobre namoro, eu coloco algumas coisas para os adolescentes, né? Especialmente como é que o rapaz trata a mãe, como é que a filha trata o pai. Aí eu vou colocando ali algumas coisas assim importantes na vida daquele adolescente. Sabe por quê? Porque ele acredita que tudo é perfeito. Ele acredita que tudo é maravilhoso. Então, ele não permite a frustração em situação nenhuma. E a gente sabe que a vida não é assim. A gente sabe que a vida não é perfeita. Do ponto de vista espiritual, a gente também tem que tomar cuidado. Porque eu falava assim para eles: tá, com quem que você está andando? Eu acho que eu cheguei a falar a Karina, ela deve entender. Você anda com alguém que diz assim: mente para o seu pai, em vez de dizer que você vai para lá, diz que você vai para outro lugar. Alguém que diz que vai ser seu namorado, sua esposa futura, pede para você mentir para o seu pai, para a sua mãe, as pessoas que você mais ama e que mais amam você. Aí você quer casar com uma pessoa dessa? Você está em convívio na igreja. E aí você senta com uma pessoa da igreja, você conversa com a pessoa da igreja. O que essa pessoa traz para você? Traz o quê? Crescimento? Ou você fica mais para baixo porque ela fala mal disso, fala mal daquilo, fala mal disso aqui? Com quem que você está andando? Com quem que você está andando na vida cristã? Quando você está junto com outro cristão, você cresce ou você diminui? Isso vai dizer, isso vai ajudar ou não a você ter um coração segundo o coração de Deus. Como que você está lidando com isso? Irmãos, o único jeito de nós termos um coração que verdadeiramente ame a Deus, o único jeito de nós termos um coração verdadeiramente
submisso, governado por Deus, eu e você precisamos saber exatamente o que a gente anda falando, o que a gente anda vendo e com quem nós andamos. E eu vou dizer uma coisa com você. Eu falo da igreja de um modo geral, não estou falando da PB, não. A igreja de um modo geral. Você já sentou com pessoas que se dizem cristãs? E quando você conversa com aquelas pessoas, como é que você sai daquele ambiente? Pesado, triste, alegre, esperançoso, consolado, confortado? Como que você sai? Vai lá para o Salmo 1 e eu vou encerrar. Aqui o salmista diz para mim e para você como é que a gente deve tomar cuidado com quem a gente anda. Ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Olha para mim aqui. Alguém já viu algum programa de televisão, qualquer programa de televisão, que Deus é zombado? E continuou assistindo? Isso não tem nada a ver. Isso é só uma encenação. Isso é só um filme. Isso é só uma série. Gente, depois a gente não consegue administrar a nossa vida, o nosso coração. Não conseguimos a maturidade cristã. E a gente não sabe por quê. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Em algumas versões diz que o seu prazer. Então, quando você pega a Bíblia, não pode ser uma coisa pesada. Quando você pega a Bíblia para ler, não pode ser uma coisa assim: ai meu Deus do céu, o que Deus vai me chamar a atenção agora? Não, é prazer, alegria, prazer na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Prazer e alegria. As palavras que saem da minha boca devem glorificar, devem edificar a Deus, a igreja, deve glorificar a Deus. Essas palavras que saem da nossa boca. Eu preciso estar olhando para Jesus, olhar para as coisas que verdadeiramente me levam para mais perto do Senhor. E eu preciso andar com pessoas, eu preciso fazer coisas, estar em lugares onde eu possa meditar, onde a palavra de Deus possa ser aberta, onde a palavra de Deus possa ser mencionada. Alguém aqui foi logo que eu cheguei aqui, num encontro lá em Santo Amaro, eram 3, 4 pastores. Vocês se lembram? Não se lembra? Era uma... para responder perguntas, e aí... Talk show, acho que foi isso aí. E aí, eu me lembro que foi-me feita uma pergunta, ou me colocaram em uma situação para eu responder sobre, não sei se era sobre baile, se o crente deveria ir no baile ou não. Balada gospel. Isso, balada gospel. E eu falei assim, balada gospel. Olha o ambiente. Lá em Balneário nós tínhamos numa igreja lá da cidade a balada gospel. Até energética era vendida num local. Porque era uma balada gospel mesmo. Gente, você pode compartilhar Cristo ali, você pode ler a Bíblia ali, você pode mencionar a Bíblia, você pode orar por alguém num ambiente desse. É tão simples para a gente poder saber se eu devo ficar ou não nesse ambiente, se eu devo ficar ou não nesse local, se eu devo ir ou não com essa pessoa. E ele continua então, no versículo 3, Salmo 1, e como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo que ela faz prospera. E quando o irmão Rômulo, aqui o pastor Rômulo, na escola dominical, falou que dar fruto
é coisa de crente. Se crente que não dá fruto, ele deve tomar cuidado, porque é natural. E quando eu falo aqui de fruto, irmãos, eu não estou me referindo a só novas vidas, aceitando a Jesus como Senhor, não. Novos frutos, amor, novos frutos, bondade, compaixão, alegria, paz. Eu quero concluir apresentando para você um gráfico, não um gráfico, né? Do que você deve desejar e o que você deve pensar. Em Colossenses 2, eu já vou fechar minha Bíblia. Não só em Colossenses 2, na Bíblia toda de um modo geral. O que você não deveria pensar? Para o que você não deveria olhar? Com quem você não deveria andar? Com pessoas, com coisas que geram ódio, geram inveja, geram amargura. O que todo crente deveria sentir? Quem pode ler em voz alta? João 13, 34. João 13, 34. Quem pode ler? Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Irmãos, se é uma coisa que todo crente, se é uma coisa que um coração puro, se é uma coisa que a Deus produz na vida de uma pessoa e cujo coração é um coração que ama ao Senhor, que reflete a Cristo, é o amor. E sabe o que é o amor? Eu não sei se vocês em casa discutem às vezes com a esposa, com o esposo ou com os filhos. Você discute, mas você não é capaz de odiar. Você às vezes até é áspero com as pessoas, em qualquer lugar. As pessoas te machucaram, as pessoas te ofenderam, as pessoas falaram mal de você, injustiça, você fica com aquela raiva, mas você não é capaz de odiar. Sabe por quê? Porque você vive com o amor de Deus. Esse mandamento aí, que Jesus está dizendo, é um mandamento, é um novo mandamento. Qual que era o primeiro? Ama seu próximo como a ti mesmo. Agora ele está dizendo, bom, não é desse jeito não. Ame como eu amo você. Ah, mas eu não me amo. Então, se você não se ama, você não vai amar o outro, né? Não, mas Jesus nos deu um novo mandamento. Ame ao outro, ao próximo, como eu amo você. Se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos conseguir proteger, permitir que Deus governe o nosso coração. Nós estamos vivendo hoje em dias em que vira e mexe, irmãos, vira e mexe. Eu como pastor, não só como pastor, eu vou perguntando às pessoas, tá, mas você viveu isso e você fez isso. Por que você fez isso? Porque era razoável, porque era melhor, porque era a única coisa que eu pensei na hora. Tá, mas e o que Deus diz? É isso que o coração faz. O coração leva a gente a tomar decisões que não são a vontade de Deus. Então, se você quer um coração puro, você quer que Deus crie em você um novo coração, Ele vai fazer isso. Mas você precisa tomar cuidado com o que você fala, você precisa tomar cuidado para onde você está olhando, e você precisa tomar cuidado com quem que você está andando, ou onde você está indo. Se nós dermos as condições, o Espírito Santo de Deus vai transformar a nossa vida, o nosso coração, e a gente verdadeiramente vai saber como guardar o nosso coração, como permitir que o Senhor governe o nosso coração. Você quer ser governado por Deus? Você quer verdadeiramente que Deus reine em você, como nós cantamos aqui? Então tem que ser do jeito de Deus.
não vai ser do jeito dos autores, dos filmes, das novelas, dos vídeos. Vai ser do jeito de Deus. Não vai ser do jeito dos autores de livros de autoajuda ou de qualquer outro livro. Vai ser do jeito de Deus. E o jeito de Deus passa pelas Escrituras Sagradas. Não tem outro caminho. Que Deus nos abençoe, irmãos, a sairmos daqui hoje com um coração bem tranquilo, que Deus não nos abandonou à mercê do nosso próprio coração. Ele nos dá um caminho, Ele nos dá um jeito, se nós nos colocarmos diante dEle, olhar para Ele, ouvi-lo, vê-lo, através da vida de Jesus Cristo, e nós andarmos como os seus discípulos andaram e como Ele anda conosco. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, a compreensão mesmo, ó Deus, de tudo isso que nós lemos aqui nas Escrituras, só terá validade se for realmente, ó Deus, uma direção do poder do Teu Espírito Santo no coração de cada um de nós. Nós precisamos do Senhor, ó Deus, nós precisamos ouvir as palavras que saem da Tua boca, Senhor, e proferir essas palavras. Quantas palavras, ó Deus, negativas, de maldição, quantas palavras de ofensa, quantas palavras, ó Deus, que às vezes causam dor no coração dos outros. Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos dê palavras brandas, ó Pai, nos dê as palavras do próprio Cristo, nos dê as palavras, ó Deus, a Tua palavra, as palavras de amor, de bondade, de paz, de alegria, de mansidão, de domínio próprio, de longanimidade, de bondade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que não é a falta de tempo, Senhor, mas é a escolha do que nós estamos vendo, Senhor. A exposição das Escrituras, ó Deus, deixada a cada um de nós. A necessidade, Senhor Deus, de nós orarmos. O exemplo de Jesus, dos discípulos, da igreja. É para todos nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos dê essa nova chance a partir de hoje, Senhor Deus, dia 7 de agosto. Para que nós possamos selecionar melhor tudo que nós estamos falando, vendo e também, ó Deus, percebendo através das pessoas que estão ao nosso redor. Que o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado aqui nessa igreja, na vida de cada um de nós. Pai, que o Teu nome seja honrado, seja glorificado aqui na cidade de Palhoça, no Brasil e no mundo, Senhor. Desperta-nos, ó Deus, a esse interesse pelas Escrituras, pela Tua palavra, pelas coisas que verdadeiramente vão trazer vida e vão dirigir a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor. Sobretudo, Pai, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele, ó Deus, são as saídas, os procedimentos de toda a nossa vida. Muito obrigado pela Tua palavra, que nos orienta e que nos dá, ó Deus, a direção. Sem ela, nós estaríamos completamente perdidos. Mas se há alguém nessa noite, nessa condição de perdido, não de perdido sem salvação, mas salvo em Jesus, mas não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe como, ó Deus, se comportar. Que seja, Deus, uma noite de decisão, para que, deixando as coisas de lado, aquilo que embaraça, ó Deus, e olhando para Jesus, para as Escrituras, a Bíblia, a oração e a comunhão, que venha fazer diferença nessas vidas, e que nós possamos, então, em vez de vivermos perdidos, possamos viver completamente achados pelo Teu amor, pela Tua direção, ó Deus, por um coração que o Senhor cria em cada um de nós. Cria em nós um novo coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.